Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Abençoada seja a nossa segunda-feira, abençoada seja a nossa semana. Nesse dia abençoado, eu quero declarar que Deus te dará mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Que as mesmas bênçãos que estavam sobre a vida de Jó estejam também sobre você e através de você essas bênçãos alcancem toda a tua casa, alcancem toda a tua família. Amém? A palavra que eu tenho hoje para você, a palavra que Deus Ele colocou ao meu coração, em meu coração, hoje ao acordar, foi Efraim. Você pode declarar comigo, declare comigo, Efraim. Mais uma vez, com muita fé, eu falei aqui, eu me arrepiei. Aleluia. Declare Efraim. Efraim tem um significado espiritual muito forte. Efraim foi um dos filhos de José. A Bíblia diz que todas as pessoas que colocavam um nome nos seus filhos, cada nome tinha um significado. Cada nome que eles colocavam nos seus filhos tinha um significado de algo que eles viveram. E Efraim tem um significado muito forte. Você conhece um pouco da história de José, não é verdade? José, ele era um escolhido de Deus, porém, como eu digo sempre, apesar dele ser escolhido, ele era muito jovem e não teve maturidade. E Deus falou com José através de um sonho. E a Bíblia diz que ao acordar, José conta o sonho para os irmãos. É aquilo que eu digo, né? O segredo protege a bênção. Quando ele acorda, ele conta o sonho para os irmãos. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, os irmãos passaram a odiá-lo. Os irmãos passaram a ter ódio, a ter raiva, que não conseguiam falar com ele em paz, normalmente. A Bíblia diz que uma pergunta que ele fazia, os irmãos já vinham, com fúria, com raiva, tudo por causa daquele sonho. E a Bíblia diz que os irmãos lançaram José, num buraco. A Bíblia diz que os irmãos venderam José como escravo. A Bíblia diz que os irmãos retiraram a túnica que era uma espécie de roupa que o pai tinha feito para José, arrancaram a túnica dele com raiva e mancharam com sangue de um animal e disseram ao pai que uma fera tinha devorado José. Mas, na verdade, eles tinham vendido José como escravo. Imagine um rapaz jovem passar por tudo isso. Ele era um garoto, passar por tudo isso. Ele foi vendido como escravo, ele chegou no Egito. Chegando lá no Egito, a Bíblia diz que a mulher de Faraó tenta, seduzi-lo, vou falar assim numa palavra, para que você saiba, mas as crianças não entendam, tenta seduzi-lo e ele não aceita porque ele tinha uma aliança, ele tinha um propósito com Deus. Ele tinha um propósito com Deus. E a Bíblia diz que ela inventou algo com o nome dele, disse que ele tinha tentado algo contra ela e José foi preso. José ficou no calabouço por muito tempo. Mas a Bíblia diz que Deus em nenhum momento desamparou José. A Bíblia diz que José em nenhum momento perdeu a fé em Deus. E por causa da fidelidade, por causa da rotina espiritual que ele tinha, nada abalou a fé dele. Uma das coisas que eu quero dizer para você nesse dia abençoado. Não deixe nada abalar a sua fé, tudo passa. Mas quem confia em Deus permanece e vence. Tudo passa, mas quem confia em Deus permanece e vence. A Bíblia diz que, eu estou fazendo aqui um pequeno resumo para chegar nessa palavra que Deus me entregou
para você entender. A Bíblia diz que Faraó teve um sonho. Creio que você conhece essa passagem. Ele sonha com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E no sonho de Faraó, as magras engoliam as gordas. E a Bíblia diz que Faraó perdeu a paz. Ele perdeu a paz, perdeu o sono, ele queria saber o significado e ninguém sabia o significado daquele sonho. Mas disseram a Faraó: existe um rapaz que está preso. Existe um rapaz que está preso, mas ele serve a Deus. E ele tem o dom de interpretar sonhos. E quando o Faraó mandou chamá-lo, Faraó disse a ele: eu soube que você tem o dom de interpretar sonho. E ele disse para Faraó: eu não tenho, mas o Deus que eu sirvo, aleluia. Então isso mostrou que nem a prisão, nem a luta, nem a prova abalou a fé e a comunhão dele com Deus. Ele disse: eu não tenho esse dom, mas o Deus que eu sirvo, ele revela. Ele me dá o discernimento de sonhos. Existem pessoas que por muito menos perdem a fé, não é verdade? Existem pessoas que por muito menos blasfemam. Existem pessoas que por muito menos elas deixam de acreditar nas promessas. José passou por tudo isso. E quando ele foi perguntado: eu sei que você tem o dom, ele disse: eu não tenho um dom, mas o Deus que eu sirvo, ele tem esse dom. E ele me concedeu esse dom. Qual foi seu sonho, Faraó? Então Faraó disse: sonhei com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e as magras engoliam as gordas. Então José disse: Faraó, esse sonho tem um significado, e o significado é esse: virão 7 anos de muita fartura, de muita prosperidade sobre o Egito. As vacas gordas representam 7 anos. Veja que o número 7, ele está em tudo, né? É um número espiritual, como eu ensino para quem está aqui na corrente de oração sempre. Então ele disse: o número 7, essas 7 vacas que você sonhou, são 7 anos de fartura, muita prosperidade. E as 7 vacas magras serão depois 7 anos de muita pobreza, muita escassez. Virá primeiro os 7 anos de prosperidade, mas logo depois dos 7 anos, os outros 7 que virão de pobreza vai trazer muita pobreza para a terra, fome e escassez. E Faraó ficou preocupado. Então José disse: mas não tenha medo, não tema. Se você aceitar, eu posso te dar um conselho. E o conselho que eu te dou é: quando chegar os 7 anos de fartura, estoque, guarde, use uma parte e guarde outra parte. E a Bíblia diz que Faraó fez isso. E quando veio os 7 anos de pobreza, toda a terra, a Bíblia diz que toda a terra passou por essa fome. A fome chegou em toda a terra, mas no Egito tinha prosperidade, tanto que as pessoas saíam de toda a parte do mundo para ir comprar comida no Egito. Eles tinham para eles e ainda tinham para vender. E a Bíblia diz que, diante dessa revelação e dessa direção, Faraó foi tocado e Faraó abençoou José e tornou José governador do Egito. Imagine um homem que estava preso, que estava em um calabouço, que estava na vergonha. Ele sai do calabouço, ele sai do cárcere para se transformar governador do Egito. Então a Bíblia diz, em um resumo, no capítulo 41, do versículo 52, a Bíblia diz que José teve 2 filhos. 2. E um deles, ele colocou o nome de Efraim. A Bíblia diz assim, ó: ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me honrou na terra da minha vergonha. Aleluia. É muito forte. Deus me honrou na terra da minha vergonha. Existem situações, existem ambientes que marcam a nossa vida, não é verdade? Eu sei que eu estou falando aqui com filhos e filhas de Deus, que você tem uma história,
que você passou por situações difíceis na sua vida. Existem ambientes, existem lugares que marcaram a sua vida. Existem situações que você passou que te marcou muito. Existem situações de humilhação que você passou que te feriu de verdade, mas você é um vencedor, você é uma vencedora. A Bíblia diz que nada foi capaz, nem a traição dos irmãos, nem a maldade dos irmãos, nem a injustiça que ele sofreu no Egito foi capaz de tirar a fé, de tirar a confiança, de tirar a certeza que ele tinha, que Deus era com ele. E quando Deus honrou, quando Deus abençoou José, ele tem 2 filhos e um ele chama de Efraim. Deus me honrou na terra da minha vergonha. Aleluia. Deus me honrou. Eu estou sentindo a presença de Deus muito forte aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está falando ao meu coração. Deus está falando. Esse dia não é um dia normal. Eu sinto que nesse dia Deus está mudando histórias. Eu sinto que nesse dia Deus está despertando. Deus está despertando filhos e filhas que estão aqui agora comigo e dizendo: eu estou trazendo para você o tempo de Efraim. Eu vou te honrar onde você foi envergonhada, onde você foi humilhada, onde ninguém acreditou em você, aonde te lançaram pedras, eu vou te honrar. Eu vou te honrar onde você passou necessidade, onde você passou escassez. Eu vou te honrar na terra da tua vergonha, na terra da tua aflição. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui muito, muito forte. Aleluia. Eu sei que esse dia não é um dia normal. Eu sinto que esse dia, espiritualmente falando, tem algo no mundo espiritual que já começou a se mover ao nosso favor. Ao nosso favor, porque eu também tomo posse de tudo aquilo que Deus entrega ao meu coração para eu falar aqui. Aleluia. Primeiro, ergue uma das tuas mãos e declare: Efraim. Declare assim: eu viverei a bênção de Efraim. Aleluia. Agora eu quero que você escreva aí abaixo nos comentários. Você vai escrever dessa forma assim: a bênção de Efraim está sobre a minha vida. Escreva aí abaixo, por favor. A bênção de Efraim está sobre a minha vida. Aleluia. Você que está entrando aqui pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e aqui não é sobre religião, aqui não é sobre placa de igreja, aqui eu falo de Deus e da sua palavra que está aberta aqui na minha frente. É sobre isso que eu falo. Somente sobre isso. Deus em primeiro lugar e segundo a sua palavra. Se você diz assim: bispo, ore por mim e continue orando porque eu estou precisando muito, muito, muito de oração. Quer deixar seu nome escrito, registrado nessa corrente de oração? Aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Você vai clicar. É gratuito, não paga nada. No exato momento que você clicar na palavra inscrever-se, seu nome completo será escrito, registrado nessa corrente de oração. Já são mais de 55 milhões de pessoas que têm o nome escrito aqui nessa corrente de oração e todos os dias eu oro 3 vezes ao dia, apresentando o nome dessas mais de 55 milhões de pessoas. Se você quiser deixar seu nome registrado, clique aí abaixo na palavra inscrever-se. Como eu disse, é gratuito, tá bom? Peço também que você clique no símbolo do gostei. Você que está fazendo o seu propósito, já fez seu propósito profético e está fazendo o seu propósito da intercessão pela sua família, que Deus te dê mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas. Você está fazendo a sua oferta de R$7 pela vida dos seus familiares. Se você, para quem não sabe qual é o Pix da igreja, eu vou falar aqui que é o Pix do testemunho, o Pix do testemunho. Inclusive, Deus abençoe a todos os ofertantes,
Deus abençoe a todos os ofertantes, a todos que sempre estão fazendo seus propósitos, aos mais que vencedores. Esse mês agora eu já pedi para fazer um orçamento. Nós vamos comprar muitos cobertores para levar para as pessoas que estão em situação de rua, porque está fazendo um frio muito grande. Está fazendo um frio muito, muito grande. E nós vamos fazer isso. E sempre nós fazemos doações, sempre nós fazemos trabalho social, e tudo é através dos dízimos, das ofertas das nossas ovelhas. Então que Deus te abençoe. Essa oferta, ela representa a oferta que Jó fazia. No livro de Jó, a Bíblia diz que de tempo em tempo Jó ofertava por cada um dos seus familiares, para que Deus viesse guardar e proteger. Chama-se oferta de intercessão, quando eu oferto por alguma pessoa. Então você pode fazer por cada um separado ou por todos de uma vez só e dizer para Deus: Senhor, essa oferta que eu estou fazendo é por tal pessoa e tal pessoa da minha família. Por cada um deles você vai fazer essa oferta. Se você não sabe, o Pix da igreja é 71999279594. Que Deus te dê mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas. Nós vamos orar. E eu creio que Deus está trazendo para a nossa vida um tempo de Efraim. Antes de orar, eu quero só te falar, já comecei a falar isso no Instagram, e vou estar falando isso aqui algumas vezes para te preparar. Eu estou aqui, já está aqui debaixo de oração, eu estou aqui com a minha agenda da perseverança. Pode ser uma agenda, pode ser um caderno, uma caderneta, que você vai chamar de agenda ou caderno da perseverança. Anota essa data, dia 1º de julho, nós começaremos aqui, mês que vem, né? 1º de julho ao dia 21, começaremos a campanha de Daniel. É o propósito, é a campanha mais forte de oração que nós fazemos aqui. Durante 21 dias vamos apresentar a Deus o mesmo pedido, o mesmo propósito diante de Deus. Você que nunca fez essa campanha, você não tem ideia de como essa campanha é forte. Eu só preciso que você prepare um caderno ou uma caderneta. Você vai, daqui para lá, o dia 1º, você vai escrever um pedido. Você vai escrever várias coisas que eu vou te ensinar, vários atos proféticos. Mas o principal é escrever um pedido. Não precisa fazer rápido. Saiba o que você vai pedir, porque você vai pedir a mesma coisa durante 21 dias. Existe o pedido principal. Esse vamos orar e apresentar a Deus durante 21 dias consecutivos na oração do dia. Então, você vai fazer um pedido, aí não é escrever um problema, é fazer um pedido a Deus que você vai estar apresentando a Ele. Vai ser na oração do dia. Será muito forte, tá bom? Começa dia 1º de julho, número 7, o mês 7. Vai ser o mês da nossa vitória, da reviravolta de Deus. Eu creio que 2025 não acaba sem acontecer uma reviravolta de Deus em nossa vida. Uma reviravolta de bênção, de vitória. E vai ser nesse mês que vai entrar, mês de julho. Mês de junho, agora, estamos no mês da preparação. Deus está nos preparando. E o mês que vem, tudo que está no mundo espiritual retido, Daniel orou 21 dias. O anjo disse a Daniel: desde o primeiro dia que você orou, sua oração foi ouvida, mas o inimigo me resistiu. Mas Deus enviou o arcanjo Miguel para me ajudar e eu trouxe a sua resposta. Vamos orar. Os céus vão entrar em movimento pela nossa oração. Vai ser muito forte. Amém? Anote já aí, 1º de julho, tá bom? Vamos orar agora. Aleluia. Ó Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nesse momento de oração, começamos, Pai, o nosso dia orando. E eu quero declarar, Senhor, a bênção de Efraim sobre a vida, Pai, da tua filha, do teu filho, que já passou por lutas, provas, tribulações, mas nunca perdeu a fé em ti, Pai, assim como José. E eu sei que assim como José,
o Senhor vai honrar a tua filha. O Senhor honrará o teu filho na terra, no lugar que ela foi envergonhada, no lugar que ele foi envergonhado. O Senhor vai honrar, o Senhor vai, meu Deus, mostrar que é fiel na vida dela, na vida dele. Deus te honrará na terra da sua vergonha. Ergue uma das suas mãos e declare: eu viverei a bênção de Efraim. Deus me honrará na terra da minha vergonha, na terra da minha aflição. Diga: eu tomo posse desta bênção, desta vitória, em nome do Senhor Jesus. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga: graças a Deus. Efraim, Deus te honrará onde você foi envergonhado e envergonhado. Deus vai te honrar. Você crê, toma posse. Ovelha querida, eu te peço que você compartilhe essa oração com todos que você ama. Coloque o link dessa oração no seu status, marque no seu Instagram também, se você tiver Instagram, que muitas pessoas se aproximem de Deus através de você e que Deus só te abençoe e te ilumine ainda mais por isso. Amém? 18 horas, nós voltamos na hora da viração, no horário sagrado. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.